Vamos refletir sobre o discipulado, um chamado à grande comissão. Amém? Nós estamos aqui, hoje é a solenidade da ascensão de Jesus de Nazaré. Nós vimos na primeira leitura feita por nossa irmã Lúcia, lá em Atos. O livro de Atos foi escrito pelo apóstolo Lucas, médico. E ele começa o livro lá em capítulo 1, Lucas dizendo, relatando aos discípulos que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele se reuniu com os discípulos e que ele subiu aos céus, ele ficou à direita do Pai e que dois varões, dois anjos desceram e disseram: vocês não se preocupem, porque do jeito que Jesus viu, ele irá voltar. Quem crê que Jesus vai voltar aqui? Amém? Glória a Deus, Jesus vai voltar e vai nos levar com ele, não é? Vai nos levar para a glória eterna. E na leitura que a nossa irmã Érica fez em Efésios, ficou muito claro que Cristo está à direita do Pai. A direita do Pai não é só a presença física. Estar à direita do Pai significa que Cristo está com todo o poder, com toda a autoridade. Ele deixa muito bem, Paulo deixa muito bem na carta da igreja de Éfeso, sobre todo o principado, sobre toda a potestade, com toda a autoridade. Foi assim que Jesus foi assunto aos céus. É assim que Jesus está à direita do Pai. É o nosso mediador. Nosso mediador não é qualquer mediador, não. É esse mediador, esse que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que compreende você. Ele lhe compreende por quê? Porque ele foi 100% humano. A Bíblia diz que Jesus foi em tudo igual a mim e a você, menos numa coisa, em quê? Em pecado. Jesus nunca pecou. Mas você está triste? Fale com Jesus. Por quê? Porque ele vai entender. Você está sozinho, você foi abandonado, você foi traído. Jesus também foi. Você foi enganado? Você foi enganada, Ninha? Jesus também foi. Então, todas essas coisas, Jesus entende. Por isso que ele é o único e perfeito mediador. Está lá em Timóteo. Não existe outro mediador entre Deus entre nós e Deus a não ser Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é perfeito. Ele é 100% humano. Ele pega na sua e na minha mão e vai e leva a nossa oração a Deus. E porque ele é 100% Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, está em João. Aí ele vai e faz a intermediação perfeita, porque ele tem todo o poder e majestade, está sobre todo principado e potestade. Por isso que ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque essa igreja é dele, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Amém? Aleluia. Mas nós vamos para a grande comissão. E aí no verso 15, nós temos Jesus dizendo: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós temos um contexto. Jesus, ao manifestar-se ressurreto aos discípulos, Jesus teve algumas surpresas que não foram agradáveis. Os discípulos não acreditaram que era Jesus. Os discípulos ficaram duvidando o tempo inteiro, a partir da hora que eles vão ao sepulcro. Jesus vai aparecendo, Jesus aparece na caminhada a Emaús, Jesus aparece aos discípulos. O próprio Tomé diz: eu só acredito se eu ver as mãos e se eu colocar o dedo no lado onde tem entrado a lança. Então esses discípulos ficaram incrédulos, mesmo Jesus tendo dito o tempo inteiro que iria ressuscitar. E é esse grupo de discípulos que Jesus encontra. Então esses discípulos, esses 11, trataram essa ressurreição com incredulidade e dureza de coração. Assim como no passado, esses dois polos antagônicos, o poder divino e a impotência humana, precisam ser equilibrados, conciliados, para que a grande comissão se concretize. E aí nós temos, pelo menos, 8 pontos que a gente tem que destacar na grande comissão. Primeiro, minha gente, a grande comissão se executa a caminho. A grande comissão não é a grande sugestão. A grande sugestão seria: eu sugiro a vocês que vocês preguem o evangelho. Não. Jesus está dizendo: ide. Ide, para quem entende de língua portuguesa, é imperativo. Vão, é para ir. Vocês têm que ir. Não é um convite, não é uma sugestão, é uma ordem. Ide. Ide e pregai. Jesus não deu uma sugestão, mas uma missão. Ele remeteu, ele enviou.
que só pode ser obedecida informalmente, relacionalmente. Esse ide não é a gente, eu decidi hoje cumprir a grande comissão. Hoje não. A grande comissão eu cumpro de manhã no meu trabalho. A grande comissão eu cumpro de tarde. A grande comissão eu cumpro quando eu estou com meus alunos. A grande comissão a Lúcia cumpre quando está lá na Canda Vargas. A grande comissão nós cumprimos todos os dias quando eu faço um negócio. A grande comissão eu cumpro com a minha família, com meus filhos, com minhas noras, com a minha esposa. O tempo inteiro eu estou cumprindo a grande comissão. Eu cumpro a grande comissão com vocês, no trato com vocês. Eu cumpro a grande comissão o tempo inteiro, todo o tempo. Por quê? A grande comissão não é algo que você decidiu. Eu vou sair em missão e vou cumprir a grande comissão. Também pode ser isso. Mas a grande comissão é um estilo de vida. A gente tem que entender que quando nós nos convertemos, nós temos que mudar a nossa maneira de ser. Não porque eu decidi que sou crente, eu vou ter que mudar. Não é assim que funciona. É porque o Espírito Santo, se nós realmente nos convertemos, nós vamos nos inquietar, nós vamos nos constranger, nós vamos dizer, nós vamos chorar, não na frente do povo, mas no quarto da gente. Pai, eu não consigo me libertar desse pecado. Esse pecado é horrível. Eu quero me libertar dele. Eu vou me sentir mal. E eu vou o tempo inteiro estar vivendo essa grande comissão. E o William James, ele disse no século passado, o melhor uso que você pode dar à sua vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Você tem feito isso com a sua? Você tem feito isso com a sua vida? Ou você tem feito com a sua vida algo que não sobrevive a ela? O que é que você tem feito com a sua vida? O que é que eu tenho feito com a minha vida? O que você tem feito em termos de viver essa grande comissão? Você tem, nos lugares que você tem ido, aonde as pessoas lhe conhecem, você não tem que estar incomodando as pessoas o tempo inteiro. Olha, vem cá, eu quero te falar de Jesus. Olha, você conhece a Bíblia? Olha, eu quero te dizer um versículo. Aí diz a Bíblia decorada. Não, viva a Bíblia. Viva o Evangelho. As pessoas vão conhecer você e vão conhecer Jesus pelo seu estilo de ser. Elas vão ler em você a Bíblia. Elas vão ler em mim a Bíblia. A segunda característica da grande comissão, que nós vamos ver, está ainda no versículo 15, é que a grande comissão tem uma abrangência, igreja. Qual é a abrangência da grande comissão? Quem pode ler o versículo 15, a parte A do versículo 15? E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide pela sua rua, ide até a casa da esquina, no seu apartamento do lado. Qual é a abrangência da grande comissão? Todo mundo. Bem respondido, Luana. Todo mundo. Qual é o seu mundo? O tamanho do seu mundo é o tamanho da sua comissão. As pessoas que te rodeiam, as pessoas que você conhece, é o tamanho da sua comissão. Jesus está dizendo isso a você. Ide por todo mundo. Então, o tamanho da grande comissão é o mundo. Não tem limite, é o mundo. O mundo é o tamanho da grande comissão. O discípulo e a discípula são convocados por Jesus a erguer seus olhos para além de suas próprias fronteiras, compreendendo que o projeto divino de transformação inclui todas as tribos, línguas, povos e nações. Amém? Amém. Não exclui ninguém. Ninguém está de fora. O Cristo que abraçou o mundo, em João 3,16, nos ordena a fazer o mesmo de maneira sábia e responsável. Por que tem que excluir alguém? Não. Ide por todo mundo. Por todo mundo é por todo mundo. Jesus não está dizendo, olha, vocês vão por todo mundo, mas exclua tal segmento, exclua tal... Não. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todas as pessoas. É para ser pregado. Esse Evangelho é para todo mundo. A terceira, a mensagem da grande comissão
A Lúcia terminou de ler. É qual? O Evangelho. A mensagem da grande comissão é o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Vai pregar Levítico? Não. Pregar o quê? O Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Jesus veio pregar o amor. Jesus veio nos ensinar a amar. Jesus estava dizendo, vá por todo mundo e vão ensinar o amor que eu vim aqui ensinar para vocês. Vão amar. Quer ensinar Jesus? Quer falar de Jesus? Ame. Ame. Se você amar, você está servindo. Se você amar, se você servir, você está amando. Ame. Ame. Falar de evangelho é isso. É servir. Sirva. Você está amando. É amar. Ame. Não precisa coisas mirabolantes. Não precisa uma faixa no meio da rua e um megafone e gritar para as pessoas. Isso incomoda as pessoas. Vai dar de comer as pessoas. Vai visitar os presos nas prisões. Vai visitar quem está com fome. Vai visitar as pessoas que estão no meio da rua. Vai visitar quem está lá no campo. Jesus disse isso. Eu estava com fome, você não foi me dar de comer. Eu estava com frio, você me deu uma roupa. Eu estava na prisão, você me visitou. Afaste de mim, você não tem parte comigo. Onde está isso, pastor? Tem Mateus. Por isso que ele diz, pregue o evangelho. Façam como eu fiz. Um grande estudioso, um grande evangelizador, ele definiu a evangelização, igreja, como um mendigo dizendo a outro mendigo onde achar pão. Como mendigos e mendigas transformados pelo pão da vida, que é Jesus, somos desafiadas e desafiados a proclamar todos os mendigos que Deus colocar no nosso caminho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele e toda aquela que nele crê. João 3,16. Quarto, o alcance específico da grande comissão é toda criatura. Não tem limite. Independe de quê? De qualquer coisa. É para qualquer pessoa arrependida. A grande comissão responsabiliza o evangelista com cada pessoa que ainda não conheceu Jesus, pois ele garantiu que um pecador arrependido provoca no céu maior alegria do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Está onde? Lucas 15, verso 7. Esta é uma das mais extraordinárias bênçãos da evangelização. O convite para a vida é feito a todas as pessoas, independentemente de raça, cultura, condição econômica, gênero, orientação sexual. Ele é vivenciado de forma inteiramente pessoal, única e singular. As pessoas pecam, mas não pecam pela sua prática sexual. Elas pecam porque são pecadoras. Fala em Romanos 3:23. Todos pecaram e desprovidos estão da glória de Deus. Somos salvos porque merecemos? Não. Somos salvos porque essa cruz é maravilhosa. Amém? Porque esse sangue derramado é precioso. É por isso que nós somos salvos. Quinta característica, a grande comissão tem um objetivo central, a salvação pela fé. Você pode cometer 59 milhões de boas obras. Se você não crê em Jesus de Nazaré, não adianta, você não é salvo. A salvação vem pela fé. E isso não é dom de vós, é dom de Deus, para que não venha das obras, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. Está onde? Em Efésios. Está claro? Isso não vem das obras. Mas, pastora, então a pessoa que é cristã não tem que ter boas obras? Claro. É um fruto da presença de Jesus Cristo na sua vida. Se você não se converteu, se você não tem Jesus, claro que você vai ter boas obras. É a presença viva do Espírito Santo na sua vida. São as boas obras. Como você não vai ter boas obras? Como você não vai amar? Como você não vai ter um coração cheio de amor, cheio de boas obras, se você tem Jesus? Se você não vai ter boas obras, se você não vai ter o Espírito Santo na sua vida, a sua conversão vai ser questionada. Porque como você tem um coração cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e você não vai produzir boas obras. Você vai ver uma pessoa sofrendo,
E você vai dizer, nem me importa. O Espírito Santo vai te inquietar. Não é verdade? Você vai ficar inquietado. Você vai ficar inquietado. Você vai produzir as boas obras pela presença de Jesus no seu coração, pela presença do Espírito Santo. É porque Jesus e o Espírito Santo está no teu coração que você vai produzir as boas obras. Você não vai produzir as boas obras para ser salvo. É porque você foi salvo que você produz as boas obras. A lógica é diferente. É pela salvação que nós recebemos que nós produzimos as boas obras. São os frutos que nós produzimos do Espírito Santo. São esses frutos que estão prontos a nós estarmos dando o tempo inteiro. Uma pessoa que é convertida, ela naturalmente vai ter as boas obras. Ela vai ser uma pessoa compassiva, ela vai ser uma pessoa que vai escutar, ela vai ser uma pessoa que vai estar refletindo, mesmo que ela não tenha os frutos todos, não é, amiga? Mas vai ansiar pelos frutos o tempo inteiro. Vai querer ser mansa, mesmo sem ser. Vai ter essa ansiedade pelos frutos do Espírito. Então, característica da grande comissão. A sexta, a grande comissão tem uma promessa, que são os sinais. Mas os sinais, é preciso, igreja, ter cautela quando Jesus fala aqui dos sinais. Porque há uma má interpretação desses sinais. E nós temos algumas observações a fazer sobre esses sinais. Primeiro, o texto diz que eles acompanham aqueles que creem, referindo no plural à igreja de Jesus, e não a cada crente específico. Primeira coisa. Segundo, a exceção de bebida de coisa mortífera, no versículo 8, todos os demais sinais foram vistos na igreja primitiva. Está em Hebreus, capítulo 2, verso 3 ao 4, e Romanos 15, do 18 ao 19. A intensidade dos sinais feitos pelos apóstolos foi maior do que em qualquer época da história. Mas isso não significa que hoje eles não existam. Mas uma igreja não deve viver atrás de sinal, não. Uma igreja deve viver atrás de se quebrantar e viver o amor de Cristo e propagar esse amor para outras vidas. A igreja tem que viver atrás de sinal, não. Os sinais podem acontecer? Podem. Pastora, a senhora acredita em sinais? Com certeza. É evidente que sim. Agora, uma igreja não deve viver focada em sinais. Não é isso. Quarto, o sinal nunca é corriqueiro. Ou seja, não vive acontecendo. Ele é eventual. O sinal, porque ele deixaria de ser sinal. Se todo culto tivesse sinal, se toda hora tivesse sinal, não era sinal. Era rotina. Sinal é exatamente algo que foge à rotina. Quinto, a igreja continua sendo abençoada por Jesus com sinal. Está em Hebreus, capítulo 13, verso 8. Sempre traga uma canetinha para o culto, para você assinalar essas coisas, esses versículos que eu cito. Mas eles só têm valor se forem elementos credibilizadores da pregação do Evangelho. Certo? Eles só têm valor se for para isso. Sinal por sinal é questionável. E sexto, não é da competência da igreja determinar os sinais, mas apenas admitir que Deus em Cristo pode operá-los para quem Ele quiser, quando Ele quiser. Nós não vamos estar determinando aqui, o sinal tal tem que acontecer, o sinal tal tem que acontecer, e o sinal é assim. Não, isso não é da competência da igreja. A igreja admite que eles acontecem, mas quem vai determinar que eles acontecerão é Deus, porque quem é soberano é Deus, e quem manda na igreja é Deus. Amém? Amém. Sétimo, a grande comissão tem uma base. A entronização de Cristo está no versículo 19. Quem poderia ler o versículo 19? Aí, por favor, fiquem com as suas Bíblias abertas. Minha irmã Luana lê, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, a evangelização não é um mero e passageiro esforço humano. Não depende de mim, não depende de vocês. Mas um projeto divino, eterno, estabelecido e mantido por Jesus. O trono de Deus para cumprir os propósitos divinos na história humana através dos agentes secundários que somos nós, discípulos e discípulos dele. Então,
ninguém se arrogue, ninguém se fique cheia de si ou cheio de si. Eu salvei ninguém, eu não salvo ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. Quem evangeliza é Jesus de Nazaré. Nós apenas devemos ter uma vida coerente, levar a palavra, de trazer as pessoas, convidá-las para a igreja e deixar que Jesus faça a obra, porque o projeto é dele, a igreja é dele, quem faz a obra é ele. Eu tenho filho na fé, nem tenho filho na fé, quem tem isso é Jesus de Nazaré. Amém? O projeto é dele. 8º, a grande comissão tem uma execução, e a execução é uma parceria, igreja. Essa parceria é do Senhor nosso Jesus, Deus, e de nós, discípulas e discípulos. Os discípulos e discípulas partiram e pregaram. Está no versículo 20. Quem leu o versículo 20? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem estava cooperando com eles? O Senhor. Eles estavam sozinhos, era eles, era o poder deles, era a boa forma de pregar, era a homilética, a apologética deles que convencia as pessoas? Não, era o Senhor Jesus, era o Espírito Santo de Deus que estava agindo naqueles corações. Agora, Deus não abre mão das pessoas de Gênesis e Apocalipse. Então, Jesus cooperou com eles. A grande comissão é uma iniciativa de Jesus, mantida por Jesus e concretizada por Jesus através da operação conjunta com seus discípulos e discípulas. Jesus confirmou a palavra por meio de sinais. A grande comissão só se efetiva através da pregação da palavra de Jesus, que é sempre a palavra da Cristo. Sem mim, nada podereis fazer. Está em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podereis fazer. Não pense que você pode levar o Evangelho de Jesus de Nazaré sem ele, porque você não chega nem na esquina. Você só pode levar o Evangelho de Jesus se você estiver com Jesus, em comunhão com Jesus, vivendo em intimidade com Jesus, tendo Jesus no seu coração. Aí, Jesus vai abençoar, sim, a sua pregação e a sua evangelização. Essa igreja é uma iniciativa de Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele me chamou, mas ele chama cada pessoa aqui também. Não é verdade? Amém? Concluindo, devemos lembrar que a grande comissão é uma responsabilidade ordenada a cada discípulo de Jesus. Ela não é uma tarefa da liderança, nem da pastora, mas de todas que já foram alcançados pela salvação. Igualmente, ela garante-nos uma grande capacitação que vem pela palavra e pelos sinais. Nenhuma tarefa é deixada por Jesus sem a provisão da sua habilitação específica para cumpri-la. E por fim, ela supre a maior necessidade do ser humano, a definição de seu destino eterno. Que Jesus, Salvador e Senhor ressurreto, nos liberte da nossa incredulidade e da dureza de coração, para que, movidas e movidos por seu Espírito Santo, sejamos discípulos e discípulas efetivamente engajadas com a sua grande comissão. Ouçamos o seu chamado e digamos o que, igreja? Sim ou não? Sim. Sim, amém, aleluia, glória a Deus, sim. Essa é a minha oração. Que nós digamos sim. Que Jesus tem um chamado para você. Que você tem que ser evangelizador, você tem que ser evangelizadora. Né? Você é missionário o tempo inteiro, todo tempo e lugar. Isso não é obrigação só minha. Isso não é só obrigação do conselho pastoral. Isso é obrigação de todo mundo que foi alcançado por essa salvação maravilhosa. Amém? Amém. Senhor, às vezes nos sentimos tão pequenos diante dessa grandiosa obra que está à nossa frente. Mas te pedimos humildemente, Senhor, que com teu Espírito Santo tu possas nos conduzir para essa grande missão. Ó Senhor, faz-nos mais cristãos no nosso dia a dia. Senhor, ao invés de condenar, vamos abençoar, que a gente possa abençoar o nosso irmão. Ó Senhor, ao invés de odiar, espernear,
que nós possamos abaixar a nossa cabeça e reconhecer. Reconhecer que nada somos longe de Ti, Senhor. Ó Senhor, se o nosso coração estiver inquieto diante das tribulações dessa vida, que nós possamos reconhecer que o nosso Deus soberano está nos sondando, está nos seguindo, está nos orientando. Não queremos estar como estamos, Senhor. Queremos ser transformados, modificados, moldados pela Tua mão, Senhor, que é santa. Queremos, Senhor, ser um instrumento valioso em Tuas mãos, levando sal e luz para esse mundo. Porque é para isso que somos chamados para sermos diferentes, somos chamados, Senhor, para levar o amor que Tu, Senhor, diante desta cruz, derramou Teu sangue precioso, para que hoje possamos levar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Por isso, que o Teu Espírito Santo nos inquiete ao levantar, ao deitar. O Espírito Santo nos inquiete durante o trânsito, durante o trabalho. O Espírito Santo nos inquiete na sala de aula. Mas que a mensagem do Senhor não passe despercebida. Que aquele, Senhor, que nós conversamos todos os dias, saiba que somos crentes. E aquele, Senhor, que os nossos olhos veem, possam ter a certeza que o Deus poderoso habita em nós. E que possamos levar essa mensagem para todos aqueles, tantas pessoas, Senhor, passam em nossas vidas. Poderíamos ter dito uma palavra do Senhor, mas infelizmente nos calamos por medo, por receio, por não saber falar. Eu não sei falar bonito. Como é que eu vou falar do Senhor? Mas na verdade o Senhor só quer uma sinceridade de coração, um coração quebrantado. Portanto, seja exemplo em sua vida. Nada mais contagioso do que o exemplo. Seja amor, seja paz, seja verdade, seja o perdão, seja aquilo que o Senhor quer que sejas. Porque tu foste chamado, fomos chamados para cumprir um chamado. Eu não vou parar, estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. O vento sopra sobre mim, e os problemas tentam me